Tem ótima notícia para o Fluminense porque o clube está muito próximo de fechar um acordo milionário. Além disso, o Flusão, de maneira oficial, se pronunciou sobre a questão do Maracanã. Também vamos falar sobre craque do Flusão, que está sendo acompanhado de perto por médicos e ex-tricolor que está de casa nova. Muita coisa do Flusão pra gente falar nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Ótima notícia para o Fluminense, porque o tricolor está muito próximo de fechar um acordo na casa dos milhões de reais. Essa informação quem traz pra gente é o Alexandre Fonseca, que é o CEO da Superbet aqui no Brasil, em entrevista ao Poder 360. Ele declarou que estão, a Superbet, discutindo com o Fluminense uma extensão contratual até 2028. De acordo com ele, essa extensão deve ser anunciada nos próximos dias. Vale lembrar, a Superbet está no Fluminense desde o ano passado e ela assinou um vínculo ali de cerca de 52 milhões de reais por temporada. A tendência normal do mercado é quando há uma renovação de que esse valor aumente. Com o interesse da Superbet de estender esse vínculo até 2028, com certeza esse valor será maior do que essa casa aí dos 52 milhões de reais. Então é muito importante isso, O Fluminense valorizando a sua marca, trazendo novos patrocínios, mas também reforçando e renovando os vínculos que já tem para aumentar a arrecadação. Isso é importante demais, O Fluminense outro dia não tinha nem patrocínio master, agora tem aí a Superbet pagando um valor realmente expressivo a nível de futebol brasileiro e já com conversas para estender o vínculo até 2028. Tem ex-jogador do Fluminense de casa nova na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso, só antes rapidinho lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você encontra o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo aqui, você vai clicar no link e automaticamente vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. Aí você vai clicar no botão seguir, geralmente fica no canto superior direito da sua tela, e aí você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Eu te aguardo por lá. Vamos falar desse ex-tricolor que está de casa nova na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele chegou no Fluminense após passagem pelo Vitória, uma passagem de destaque pelo Goiás. Lá em 2020 fez parte ali do início do processo de reconstrução do Fluminense até ser campeão da Copa Libertadores. Não é campeão da Libertadores, saiu do Flu no começo de 2023, foi vendido ao Bahia por 6 milhões de reais. Estou falando do meio-campista Iago Felipe, que após 2 temporadas lá no Bahia, acertou com uma nova equipe e é reforço do Mirassol para a temporada atual. O Iago Felipe, o próprio post do Mirassol lembra, que ele bota aqui que ele é formado pelas categorias de base do Flamengo, também teve uma passagem pelo Botafogo na base, se profissionalizou no Figueirense, passou pelo Vitória, Goiás, Fluminense, onde foi o momento talvez de maior destaque dele na carreira, até chegar no Bahia e agora é reforço da equipe do interior paulista, que é estreante na Série A do Brasileirão. Então teremos Iago Felipe jogando ao lado do David Braz lá no Mirassol. O David Braz está por lá também, outra figura importante dos últimos anos do Fluminense. Os dois jogadores juntos lá no Mirassol, estreando na Série A do Brasileirão em 2025. Toda a sorte do mundo para o Iago, um cara que sempre respeitou demais o Fluminense, tinha até lá o Flusquinha, o Fusca dele nas cores do Flu, um cara que sempre demonstrou esse carinho muito grande pela instituição e foi muito importante nessa reconstrução do Flu nos últimos anos. O Fluminense publicou uma nota oficial desmentindo a informação do jornalista Diogo Dantas hoje mais cedo, falando sobre uma entrada do Vasco da Gama no consórcio Fla-Flu. O jornalista havia informado que o Vasco acertou com a dupla para fazer parte desse consórcio até o fim de 2026, e aí teria condições comerciais mais favoráveis e tudo mais. Inclusive, os jogos, os clássicos, tanto contra o Flamengo quanto o Fluminense, seriam tanto ida quanto volta
no Maracanã. Fluminense seguindo no setor sul, apaziguaria nessas confusões que vem tendo em jogos contra o Vasco nos últimos anos. Mas o Fluminense publicou uma nota oficial, e o Flamengo também, tá desmentindo a informação do Diogo Dantas. Eu vou ler essa nota aqui do Flu na íntegra para você, ligado aqui na Central Fluminense. O Fluminense disse o seguinte, tá? São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo colunista Diogo Dantas, de O Globo, na manhã dessa terça-feira, sobre conversas para redivisão dos direitos da concessão do Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Os interesses dos clubes, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas. Portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer. 1. O modelo de divisão de receitas e despesas do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. 2. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes do Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. 3. O acordo também prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense. 4. O Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã. 5. O acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes, Fluminense, Flamengo e Vasco, serão disputados no Maracanã com divisão 50-50 de torcida e que será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense. O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano em 2025 e 2026. Tá aí o esclarecimento do Fluminense. Nega essa questão do Vasco ter virado sócio da dupla Fla-Flu, né, nessa concessão do Maracanã, mas confirma essa questão dos jogos entre Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense, né, com o mando do Vasco da Gama, serem no Maracanã com 50% e o Fluminense seguir no lado sul, né, algo que sempre causou algumas brigas na justiça, e a questão do clássico do Flamengo e Vasco também estava causando esse tipo de conflito. Vai ter um jogo agora dia 19, o Vasco estava querendo levar esse jogo para São Januário, o BEP não estava liberando. Agora, com esse acordo já firmado, já assinado, que agora o Fluminense e o Flamengo confirmam em nota, o Vasco vai mandar ambos os clássicos no Maracanã, 50% de torcida para cada lado. Como funciona no Fla-Flu, vai funcionar nos jogos contra o Vasco também. Então tá aí esclarecido, o Fluminense pronunciando oficialmente para esclarecer essa situação publicada pelo Diogo Dantas. Tem craque do Fluminense sendo monitorado de perto pelo departamento médico. Tem uma equipe focada em controlar a sua situação para não ter grandes problemas e ele poder ajudar muito o Flusão. A gente vai falar sobre isso. Só antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo, convido você que está aqui assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, João Batista, de Manhuaçu, lá em Minas Gerais também, para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, para o Júlio Lima, de Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro, e para o Elton, de Muriaé, em Minas Gerais. Um abração para a galera tricolor ligada na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar então dessas informações sobre o Paulo Henrique Ganso. Quem traz essa informação para nós é o GE e fala sobre a situação física do Ganso. O Ganso retornou ao Fluminense, né, a jogar com a camisa tricolor nesse jogo contra o Bragantino, entrou no segundo tempo. Vale lembrar, né, ele estava afastado desde o começo do ano, quando ainda na pré-temporada ele foi diagnosticado com uma miocardite. Naquela altura ficou 4 semanas em repouso absoluto, foi novamente avaliado e liberado para voltar às atividades físicas. Mas também realizou, pouco tempo depois, um procedimento chamado ablação para curar ali algumas cicatrizes que ficariam no coração, que causam um tipo de arritmia e tudo mais. Então assim, ele teve esse probleminha cardíaco, mas está recuperado, está com condições de jogo, tanto é que já voltou a jogar. Mas o GE trouxe a informação de que o Ganso seguirá sendo monitorado pela equipe cardiológica que veio fazendo o seu trabalho, né, nesse começo de ano. O que é algo completamente natural, gente. É uma situação um pouco mais delicada, um pouco mais grave. Naturalmente o jogador vai continuar sendo observado, não é nada de outro mundo. E aí o GE ouviu o Fabrício Braga, que é o médico responsável pelo Paulo Henrique Ganso, e ele fala um pouquinho sobre a situação clínica do jogador.
E ele disse o seguinte, vou abrir aspas aqui. Isso é uma coisa que já se tem. É um ataque cardíaco supraventricular, uma arritmia benigna. Mas nesse contexto da miocardite ia acabar nos atrapalhando e por isso resolvemos tratá-la. Muitos atletas já fizeram a ablação de TSV, que é essa taquicardia supraventricular. Tivemos até campeão olímpico de natação que fez pouco antes das Olimpíadas. Mas no contexto poderia atrapalhar caso ele tivesse sintomas e não soubéssemos o porquê. Isso só foi diagnosticado por conta da vigilância eletrocardiográfica. Então essa é a situação, né, em termos um pouco mais técnicos, que o Fabrício Braga, médico do Paulo Henrique Ganso, cardiologista dele, trouxe da situação do jogador, explicando, né, que essa questão da ablação que ele passou é um procedimento normal, que não é nada muito invasivo e não é nada muito fora do comum. Paulo Henrique Ganso está recuperado para poder voltar, como já voltou, a jogar com a camisa do Fluminense. Agora precisa só recuperar mesmo 100% da sua forma física, o ritmo de jogo, para a tendência natural é que ele recupere a posição de titular agora no time do Renato Gaúcho e a gente torce para que ele ajude muito o Fluminense a conquistar diversos títulos nessa temporada de 2025. Torcedor tricolor, eu quero saber a sua opinião, você ligadinho aqui na Central Fluminense. Você confia que o Paulo Henrique Ganso poderá voltar a jogar aquele futebol de antigamente e ajudar o Fluminense a ser campeão nessa temporada? Então comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.